Olá, esses são os informativos do mês da IAGE Central de Poá. Nos bancos temos o QR Code. Aponte a câmera do celular e siga os passos. Irá direcioná-lo ao menu de nossa igreja. Por lá, você terá acesso às nossas páginas, conteúdos e informações. Nossos cultos são gravados. Pedimos encarecidamente que a locomoção na nave seja a mínima possível. Se possível, antes de subir, vá ao banheiro e venha com a sua garrafa de água. Ao subir, mantenha reverência. Durante momentos de oração, louvor, oferta, não transite no corredor, apenas se muito necessário. A ASA, Ação Solidária Adventista, agradece as doações já realizadas e solicita que continue. A fome não espera. Se prepare e traga alimentos de preferência não perecíveis, roupas e calçados em bom estado. Colabore com a ASA. Não esqueça de se inscrever no canal do YouTube de nossa igreja, Adventistas Poá SP, e seguir no Instagram IAGE Poá SP. Aos sábados do mês de janeiro, teremos a série O Fim da Vida. Entenderemos a correlação entre propósito, finalidade e a morte. Participe! Um grande conflito que começou no céu e veio parar aqui na terra. Permitimos que o causador dela mudasse tudo o que era perfeito e a consequência cobrou um alto preço. Desde então, nossa luta para definir quem está no comando da nossa vida tem sido travada todos os dias. E uma escolha diária é necessária para nos mantermos ao lado daquele que nos criou e nos salvou. O poder que vem do alto nos ajuda nesta luta, mas nem sempre utilizamos dele para vencer nossas batalhas. Mas essa batalha terá um fim. E você precisa estar preparado, porque essa batalha requer a última decisão. A última decisão. Quartas-feiras temos as sementes, o qual nos reunimos com maior intimidade para conversar e orar. O tema Cartas para Deus, Encontros de Oração, nos leva a enviar a Deus nossos agradecimentos e pedidos. Gostaria de fazer parte do Ministério da Música? Participar dos ensaios e programações? Sente que está pronto para adorar cantando ou tocando algum instrumento? Chegou o momento de utilizar seu dom. Procure o diretor do departamento e se disponha a louvar. Agradecemos a sua atenção. Possamos de mente e coração cultuar a Deus. Seja um real adorador. Feliz sábado, irmãos! Esse é um momento especial do nosso culto, você sabe, um momento da família, né? Nós estamos aí finalizando hoje uma jornada em que nós compartilhamos cestas e oramos pelas famílias semanalmente. Nessa semana nós oramos pela família do irmão Edivaldo e Lenice. Cadê eles?
Queria convidá-los até aqui à frente. Acho que a Lenice ainda está lá embaixo, né? Se alguém puder chamá-la, por favor. Bom dia, gente. Irmão Edivaldo. Tudo bem, irmão? Feliz sábado. Como é que foi a semana, irmão Edivaldo? Como é que está a irmã Rosa? Irmão, foi muito bem, graças a Deus. Agradeço a Deus por aqueles irmãos que oraram por nós, né? Uma semana meio difícil, mas com Deus não tem nada difícil. Eu creio que Deus preparou tudo, porque às vezes a gente pensa que para a gente é difícil, mas para Deus não é difícil. Bom, meu. Amém. E você, Lenice, como é que foi a semana? Eu quero agradecer. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar. Quero agradecer aos irmãos pelas orações. E eu quero agradecer o cuidado. Eu senti o cuidado de Deus comigo, mesmo nas dificuldades. A gente sente que Deus está cuidando de nós a cada detalhe. Então, foi Amém. uma semana abençoada. Amém. Nós vamos sortear mais 3 famílias e encerrar essa rodada de oração pelas famílias. Mas, se você, por um acaso, algum lapso nosso não foi sorteado, fique tranquilo. Nós vamos passar na sua casa fazer um pôr do sol. Né? Então, se são as últimas famílias, essas famílias não precisam fazer Não a precisam cesta? trazer, elas vão ganhar a cesta e viver pela graça. Olha só que bênção, hein? Vamos Então, sortear? Beleza. A Lenice vai sortear aqui pra gente. Nicole. A Nicole. A Nicole não está aí hoje, mas a mãe está aqui, né? Pode vir representar, viu? A outra família é o Adelson e a Ruth. Eu não vi o Adelson e a Ruth aqui. Eles estão? Então, por favor, o Adelson e a Ruth. O Ade. E Renata. Renata está por aí? A gente deve estar lá por baixo também, né? Hoje também não a vi, né? Nem a irmã está por aqui, né? Mas não tem problema, a gente ora mesmo assim. Tá bom. Nós vamos orar então. O Adelson e a Só Ruth esperar o acho que estão Adelson subindo. Enquanto isso, eu queria convidar a irmã Rosália aqui. Vem cá, irmã. Parece que a irmã está nos deixando, vai mudar de estado, né? E o filho também, né? A Rosália e o Acho que ele filho. deve estar lá Acho que com ele os tá adolescentes, né? Mas a gente queria fazer também uma oração especial pela irmã Rosália, pelo tempo de contribuição, por ter congregado aqui com a gente. Tá bom, irmã? Para que Deus te acompanhe na tua caminhada, que Ele tenha grandes planos para a senhora, para onde a senhora vai. Tá bom? Sinta-se abraçada, querida, e nós vamos continuar orando pela sua família. Adelson, sua família foi sorteada para ganhar uma cesta e não entregar a outra para a gente. Olha só, rapaz. Depois vocês explicam para ele aí. Tá bom? Nós vamos ajoelhar aqui à frente e fazer uma oração especial. Mas antes, eu queria chamar uma pessoa aqui. Reginane, por favor. Tudo bem, Reginane? Como é que foi essa semana? Foi boa. Foi? Teve alguma coisa diferente? Teve meu aniversário, né? Ah! E aí, ganhou o presente do maridão? Ele sabia que você ia perguntar. Não. Edivan, vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta aqui em público. Vem cá, Edivan. Não, vem cá, Edivan. Deixa eu explicar, gente. Ele não me deu um... não! Foi tudo combinado. Pode bater palma, viu, igreja? Que é bênção. Ele é romântico. Eu não acredito que você fez isso aqui. Bom dia, igreja. Feliz sábado. São 16 anos, né? Nesses anos, todo ano fazendo uma surpresa. E aí eu falei, esse ano eu nem vou dar os parabéns, né? Vou deixar. Aí quando chegou a noite em casa, mexendo no celular, eu falei, eu vou ver um negócio no Facebook. Eu falei, nossa, olha, seu aniversário, pareceu aqui a postagem do ano passado. Aí ela, agora já deu o pôr do sol. Eu falei, mas você nasceu à noite, então é dia 18, né? Dia 17. Aí eu falei, me desculpa mesmo, aí foi a correria do dia. Aí de quarta-feira para cá ela ficou toda, né?
Aí ontem ela ainda até falou assim, caramba, mas será que você esqueceu mesmo? Está querendo me pregar uma peça? Eu falei, esqueci, pô. Correria do dia, deu vazamento, peguei chuva. Mas foi tudo combinado. Eu tive a ajuda do Binho aqui durante a semana. E aí eu resolvi fazer essa surpresa para ela. Desejar para ela muitos anos de vida, saúde. Que nesse caminho com Jesus, ela continue, mesmo se um dia eu vier a faltar, ela continue nos caminhos de Jesus. Que não venha se afastar. E é o que eu te desejo. E o comprometimento que você está tendo com a igreja, né? Como é que eu posso dizer, né? Falta palavra nessas horas. Envolvimento, a questão, o capricho dela, né? As coisas que ela pega para a igreja, então ela faz bem feito. No caso do departamento das crianças, né? Só isso que eu tenho para dizer. E não é marmelada. Vamos lá, então. Você quer falar alguma coisa, Ginane? Não, só agradecer, mas vocês são demais. Olha, Amém. eu quero falar que ficou complicado para os outros maridos, viu? É, Só queria complicou. falar isso, que Ele, ó, o Edivan complicou a vida de vocês. Na verdade, eu já estava até pensando no que eu ia falar, porque eu falei, pronto, vamos perguntar, e aí se alguém perguntar... não posso mentir. Não posso mentir, vou ter que falar que ele não me deu presente. Porém, ele me dá muitas coisas ao longo do ano, então não tenho nem o que reclamar. Que lindo. Gente, nós somos uma família e precisamos celebrar todos os momentos. A gente está aqui, infelizmente, celebrando nos despedindo, né? Mas, irmã, a senhora é da casa, a senhora é da família, e família é isso, se despede, comemora aniversário, celebra presentes, e nós vamos ajoelhar agora e agradecer a Deus por tudo. Ela tem uma coisa que nenhuma mulher tem aqui. É a muda de couro aí, ó. Vamos ajoelhar para orar? Senhor Deus, nós somos gratos a Ti porque o Senhor tem nos feito uma família. Uma família composta de várias pessoas diferentes, com culturas, pensamentos diferentes, mas que tem cada vez mais caminhado na direção da união, na unidade, pelo Seu Santo Espírito, Pai. Obrigado pelas famílias aqui que foram sorteadas, que nós possamos orar por essas pessoas durante a semana, que elas sintam a bênção especial da oração intercessora da igreja a seu favor. Obrigado pelo tempo que a irmã Rosália esteve aqui contribuindo conosco, congregando. Ela decidiu ir para um novo estado, um novo desafio, que Teu Santo Espírito possa acompanhar, que ela seja a luz onde quer que ela vá, Pai. E que ela saiba que ela tem um lugar para onde voltar, que ela tem uma família que também a abraça e que está sempre disposta a recebê-la de braços abertos. E a Reginane, que tem tão bem contribuído aqui na Tua causa, uma pessoa abençoada, que ela possa sentir também o abraço não apenas do marido, mas da igreja no dia de hoje. E a nossa gratidão por tudo que ela tem feito. Enfim, Pai, nós só temos a Te agradecer por tudo que o Senhor é, pelas pessoas, pelos encontros, pelos relacionamentos, pelos abraços. Que nós possamos viver essa experiência dia a dia em nossa vida, em nossa comunidade cristã. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar nosso culto.
Bom dia, crianças. Eita, que animação, hein? Ah, você falou um pouquinho mais alto. Ó, a gente vai copiar a igreja, tá? Se a igreja falar um bom dia bem alto, vocês também vão ter que falar. Bom dia, igreja. Bom dia. Vocês vão deixar eles ganharem? Então vamos lá. Bom dia, crianças. Bom dia. Aí sim. Bom, quem aqui já foi na praia? Ah, é bom, né? E o que tem lá na praia? Por que o pessoal vai na praia? Mar. E mar é uma criação de Deus, não é? Faz parte da natureza. E quem já foi no zoológico? Até eu gosto de ir no zoológico. Lá tem um monte de bicho, né? Que a gente não costuma ver aqui na rua. Né? Aqui em Poá ainda a gente vê um cavalo, né? Mas normalmente é no zoológico que a gente vê um monte de bicho. Pode falar. Um caranguejo? Caramba! Aí você colocou na água para ele ir embora. Ah, ela queria um caranguejo de estimação. Oh. Tem que cuidar bem dos bichinhos. Bom, crianças, a nossa história de hoje é a respeito da criação da natureza, da criação do mundo. E vocês acreditam que toda a criação do mundo está aqui na minha mochila? Está tudo aqui. Tudo que Deus criou, eu coloquei aqui dentro da minha mochila. E aí eu vou mostrar para vocês, tá bom? Quem lembra o que Deus criou no primeiro dia? Oh, ele só inverteu, mas Deus criou também. O que Deus criou no primeiro dia? Isso, Deus disse, haja e houve luz. Aí Deus separou a luz das trevas. E aí para a luz, Deus deu o nome de dia e as trevas noite. Eu acho que eu só vou mostrar as figuras. Acho que eu não vou nem precisar aqui falar. E no segundo dia, vocês querem ajuda? Firmamento. Eita, o firmamento aqui emperrou. Eita, titio quebrou o firmamento. Eita, calma aí. Eita, quebrou aqui o firmamento. Mas sabe por que quebrou o firmamento? Porque Deus dividiu. Deus dividiu o firmamento. E aí, em cima, ele colocou as águas. Embaixo, ele também colocou a água. Então, ele dividiu o firmamento em duas partes. Para a água que ficou em cima, Deus chamou de céu. E o firmamento que ficou embaixo, Deus chamou de... Isso, perfeito. E no terceiro dia, o que Deus criou? A natureza. Isso. Quem gosta aqui de maçã? Ama, né? Você não gosta? Qual a sua fruta preferida? Você deve ter uma. Melancia, eu também gosto porque ela é grande. Amora. Pêssego. A mamãe vai providenciar pêssego para você. Amanhã tem feira. Aí você pede para ela comprar. Tá? Então, no terceiro dia, Deus criou as árvores, criou os frutos. E no quarto dia... Eita, que menino inteligente, ó. Então, no quarto dia, Deus criou o sol, criou aqui a lua, não sei se está bem nítido, e criou as estrelas.
O sol foi criado para governar o dia, e a lua e as estrelas para governar a noite. E o quinto dia? Oh, exatamente. Então Deus criou todos os animais que voam. Exatamente. E que animal a gente tem aqui no mar? Foi esse que você viu? Ah. Ah, entendi. Sei. Certo. Tá acabando, gente. E no sexto dia, Deus criou o quê? Certo. Que animal que a gente tem aqui? É Adão e Eva. Então, no sexto dia, Deus criou os animais que vivem na terra e criou Adão e Eva. E no sétimo dia? Descansou. Deus, ele foi tão bom conosco, porque ele descansou, e a gente também tem esse dia para descansar. E é só descansar? Isso, tem que ir à igreja. Bom, crianças, o que eu quero que fique como lição é que quando Deus criou Adão e Eva, Deus, ele deu a responsabilidade para Adão e Eva cuidar dos animais, cuidar da natureza. Então, quando a gente for na praia, a gente tem que recolher os lixos. Porque se a gente não recolhe os lixos, sabe onde os lixos vão parar? Dentro da água. Aí o peixinho vai comer o plástico, a tartaruga vai comer lá o canudo do suquinho. E aí sabe o que acontece? Eles morrem. Tá? Então, é importante que a partir de hoje vocês cuidem da natureza, tá? Porque isso foi algo que Deus pediu para a gente fazer. Fala, bebê. Então, a sujeira da praia mata os bichinhos. Tá bom, crianças? Então, essa foi a historinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Vamos fazer aqui uma oração rapidinho para encerrar. Ó papai, nós te agradecemos porque o Senhor nos deu a responsabilidade de cuidar da natureza. E que a gente, ó Deus, possa fazer isso da melhor forma possível, que a gente possa contribuir com algo tão maravilhoso que o Senhor deixou para nós. Que o Senhor nos abençoe no decorrer do culto também. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Provai e vede, histórias de fé e fidelidade. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Aos 18 anos eu comecei todo o trâmite para ser missionária. Escolhi pelo Serviço Voluntário Adventista, escolhendo países, e o primeiro país que me chamaram foi as Ilhas Marshall. Eu recebi um e-mail urgente, já que quanto mais cedo eu pudesse estar lá nas Ilhas Marshall, seria bom. E qual que era a urgência? As Ilhas Marshall, as escolas lá, eles só funcionam através de voluntários. E quando eu cheguei lá, eles me pediram, porque tinha muita falta de voluntários, pediram para eu ser professora da 4ª série à 8ª série, numa sala de aula só, mas lá na escola só tem as professoras, não tem diretor, secretária, nada, então foi diferente. Todo missionário recebe, pelo Serviço Voluntário Adventista, recebe uma quantia em dinheiro para que você possa comprar itens pessoais de higiene, comprar comida. É pouquinho, assim, você não vai passar fome, mas você sempre vai contar com esse dinheiro. Só que para isso eu precisava que o pessoal
da escola da cidade fossem me levar o dinheiro que eu recebia mensalmente. E eles não levaram essa sexta-feira. A hora que eu acordei com o ronco da minha barriga, de fome. Corri lá pro meu quarto, que eu guardava o dízimo e oferta debaixo do meu colchão, levantei, passou aquele pensamento assim, vou pegar na tendinha que tem em frente de casa, eu vou comprar um pãozinho que tem. Na hora deu um peso no coração, assim, me senti tão mal, guardei assim o dinheiro de novo, falei, que loucura que eu tô fazendo. Fui pra sala, me ajoelhei e falei, Senhor, eu preciso comer, eu tô morrendo de fome. Eu não sei de onde o Senhor vai tirar comida para me dar, mas eu preciso comer. E aí eu fui marchando assim com fé, acreditando que eu iria conseguir comer, e a igreja era 20 passos de casa, e já fui para a igreja. O pastor que ia fazer o sermão foi avisado que ele não iria mais. Quem avisou, quem deu esse recado, era um senhor que ele era dono de um restaurante adventista lá da cidade. Ele falou, olha, eu que vou fazer o sermão aqui, gente. E foi tão bom, preencheu tanto, que a hora que ele terminou o sermão, eu dei tchau para todo mundo, fui voltando para casa, e aí ele anunciou no microfone, ele falou, não gente, peraí, vai ter almoço que eu trouxe do meu restaurante, trouxe aqui para igreja, para a comunidade comer. Eu não consigo expressar a alegria que eu senti e o susto que os marcheleses tiveram em me ver comer. Porque eu vi que Deus, ele me deu o melhor que ele podia me dar. Dízimo é sagrado, pertence a Deus. E é como forma de reconhecer que ele é o dono de tudo. A promessa que ele dá é que ele vai me abençoar. Ele me abençoou. Quando a gente está longe de casa, da nossa família, dos nossos amigos, a gente acha que está indo fazer uma grande obra também, tem esse negócio, né? Eu tô indo, nossa, tô quase sendo arrebatada por tá indo fazer a missão, e quando a gente chega lá, a gente vê que a gente não é nada. E que a gente quer fazer tal coisa e tal, não sei o que, e não adianta nada. A gente vê que se a gente não pedir Deus, para que Deus mude o nosso coração, para que a gente consiga alcançar o coração de outras pessoas através dele, não vai adiantar nada. E ele só quer que a gente converse com ele. Ele só queria conversar um pouquinho mais comigo. E ele teve que me levar até as Ilhas Marshall, até o outro lugar do mundo, para me mostrar que ele só queria um tempo a mais comigo. Que difícil isso falar, sabe? Mas eu podia ter aprendido muita coisa que eu aprendi lá. Eu podia ter aprendido aqui. Mas que a gente não se demore para ter que ir para outro lugar, para aceitar Jesus, para entregar a vida para Jesus. Porque ele chama a gente aqui, como a gente tá, como a gente é. E ele tá desesperado para salvar os outros e para salvar a gente. E às vezes a gente acha que a gente não precisa, a gente precisa. E Deus quer usar a gente para fortalecer nossa fé, para alcançar outras pessoas. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Um bom sábado a todos os nossos irmãos. E este é o momento da adoração através dos dízimos e das ofertas. E juntos vamos cantar a música Ele é Exaltado. Exaltado, o Rei exaltado dos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorifique o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu.
céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém. Você pode ficar de pé. Nós vamos orar agradecendo a Deus porque Ele nos dá a condição de adorá-lo, porque Ele é exaltado. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, queremos te agradecer pelos cuidados e proteção que o Senhor tem por nós. Queremos agradecer pelos dízimos, pelas ofertas, pelos doadores, por aqueles também que não puderam doar, o Senhor sabe o motivo de cada um. Que essas ofertas possam ajudar na tua causa, é o que nós pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Você pode permanecer de pé porque a gente vai continuar louvando, né, Hélio? Isso. Inclusive, eu quero fazer a seguinte pergunta hoje a vocês. Quantos adoradores nós temos hoje aqui? Levante a mão. Quem veio adorar a Deus, levante a mão. Quem veio adorar a Deus, diga amém. Eu vim adorar a Deus. Este é o momento que nós iremos fazer agora diante de todo o universo. Vamos cantar a música Porque Ele Vive. Essa música Porque Ele Vive representa exatamente o motivo da nossa existência. Porque Deus, Ele veio, viveu e morreu para que nós tivéssemos esperança em Jesus. Vamos juntos louvarmos ao nosso Deus enviou seu Filho amado para sofrer em meu lugar, na cruz morrer, mas vivo agora está, pois ressurgiu e para sempre viverá. Bem forte. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Mulheres, só as irmãs. Viver com Cristo. Amém. E desfrutar seu doce amor. Os homens. E certo está de sua proteção nos dias calmos ou nas horas de aflição. Todos juntos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está.
Louve ao Senhor. Chegar a hora de aqui cessar o meu viver, não temerei, pois Cristo vivo está, e eu viverei, pois vida nova me dará. Vamos juntos, adoremos. Porque Ele vive, Aleluia. posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em Suas mãos agora está. Amém? Amém. Sonda-me, Senhor. Sonda-me. Tem que ser a nossa oração todos os dias. Sonda-me. E nós, ao cantarmos esse louvor que vai nos preparar para a mensagem, clamamos ao Espírito Santo para que Ele nos sonde, para que Ele nos quebre, para que Ele nos refaça. Faça desse louvor a sua oração pessoal, a sua entrega a Deus. E juntos vamos nos quebrar para que Deus nos complete. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me. Só a igreja louva. Como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Tá lindo, hein, Hélio, a igreja cantando. Tá lindo. Se você é adorador, veio para adorar a Deus, este é o momento. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Fala com Jesus. Quebranta o meu coração. Pede a Ele. Transforma-me conforme a Tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então usa-me, Senhor. Bem forte. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar.
transforma-me, enche-me e usa-me, solta-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Clama a Deus. transforma-me, Peça a Ele. enche-me e usa-me, como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me. Só a igreja. Transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor nosso Deus, nós adoramos a Ti porque o Senhor é o único capaz de sondar, ler os nossos corações. E ainda que pecadores, falhos, o Senhor pode nos limpar, nos sondar e nos transformar em verdadeiros adoradores. Nesse momento, aceita, por favor, aceita o nosso culto de adoração, de gratidão e também de petição. Que os desejos do nosso coração sejam de acordo com a Tua vontade. A Tua palavra vai ser aberta e que ela possa ser luz, iluminar os nossos dias, a nossa vida. Que saiamos todos daqui comprometidos a brilhar por Ti, levar a Tua palavra aos outros, para que um dia estejamos todos juntos no céu, entoando e cultuando ao Senhor presencialmente, face a face. Esse é o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Feche os olhos e imagine eu aqui do céu cantando pra você. Enquanto você dormia, fiz essa canção só pra dizer: se você pensa que eu não me importo, você está errado. Você não sabe, mas quando fiz as estrelas eu imaginei você sentado na areia olhando pro céu. Eu pus meus traços nela pra você me enxergar. Você não sabe, mas eu fiz os passarinhos pra cantar em sua janela bem cedinho uma canção que fala que eu cuido de tudo e sou teu Deus, teu Pai. E quando nasce o sol, te vejo acordar. E quando a lua vem, te vejo adormecer. E não tem nenhum dia, hora, um segundo que eu não esteja lá junto com você. Bem antes da tua mãe, eu já era teu pai.
E nessa vida toda é pra amadurecer. E não tem nenhum dia, hora, um segundo que eu não esteja lá junto com você. Você não sabe, mas quando fiz as estrelas eu imaginei você sentado na areia olhando pro céu. Eu pus meus traços nela pra você me enxergar. Você não sabe, mas eu fiz os passarinhos pra cantar em sua janela bem cedinho uma canção que fala que eu cuido de tudo e sou teu Deus, teu Pai. Quando nasce o sol, te vejo acordar. E quando a lua vem, te vejo adormecer. E não tem nenhum dia, hora, um segundo que eu não esteja lá junto com você. Bem antes da tua mãe, eu já era teu pai. E nessa vida toda é pra amadurecer. E não tem nenhum dia, hora, um segundo que eu não esteja lá junto com você. Eu sou um pai presente, nunca estive ausente. Bem, agora estou aqui ao lado teu. Eu sou um pai presente, nunca estive ausente. Bem, agora estou aqui ao lado Quando nasce o sol, te vejo acordar. E quando a lua vem, te vejo adormecer. E não tem nenhum dia, hora, um segundo que eu não esteja lá junto com você. Bem antes da tua mãe, eu já era teu pai. E nessa vida toda é pra amadurecer. e não tem nenhum dia, hora, um segundo que eu não esteja lá junto com você. Amém. Feliz sábado, igreja. É um prazer estar aqui com vocês. Estou um pouco nervoso. Meu nome é José, para quem não conhece. Para o pastor Davi é José. E para os mais íntimos é só Zé, tá bom? O Binho trouxe para a gente esse projeto para falar sobre o fim da vida, né? O fim, não só o fim, né? Mas o propósito da vida. E eu confesso que quando ele me chamou, eu olhei pra cara dele e falei, eu? Tenho certeza, Binho? Eu? E até então, talvez ali eu ainda não tinha entendido qual que era o meu propósito, né? O propósito que Deus queria pra minha vida. E assim acontece com muitas pessoas, né? Ao longo da sua caminhada, né? Seja lá fora, como dentro da igreja. Às vezes a gente vive uma vida completa, incompleta, né? Sem entender o verdadeiro propósito que Deus nos chamou, ou para o que Deus nos chamou, né? E ao participar desse projeto, topar participar desse projeto, Deus foi transformando a minha vida. Então, primeiramente, queria ser grato ao convite do Binho e ao convite do Espírito Santo, né? Certamente foi ele que me convidou. E antes da gente dar introdução, né, nesse tema, eu gostaria de fazer uma oração com todo mundo. E que o Espírito Santo esteja conosco aqui. Amém? Curvemos nossas frontes. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, primeiramente pela vida.
pelo Senhor ter confiado a nós, Senhor, mais um dia, onde podemos, Senhor, através de Ti, entendermos qual que é o nosso propósito. E não só entender, Pai, mas vivê-lo. Porque se não vivermos, Senhor, o Seu propósito, a vida não tem sentido. Que nesta manhã de sábado, Pai, que o Senhor me use e que não saia palavras de mim, da minha boca, mas do Seu Santo Espírito. E que todos aqui, Senhor, quem estiver assistindo em casa, não preste atenção, Senhor, em mim, mas na Tua palavra. Abençoa, Senhor, cada pessoa aqui presente e quem também não pôde vir. Abençoa quem está em casa e até mesmo aqueles que por algum motivo também não puderam assistir. Seja conosco, Senhor, durante o culto. É o que eu te peço e agradeço. Em nome de Cristo. Amém. Eu trouxe umas colinhas, tá? Então eu peço que as pessoas não reparem nessas colinhas, mas sou novo nesse projeto, né? Pregar, fazia anos que eu não pregava. A última vez que eu preguei aqui, acho que foi em 2014, num JA, um sermão de 15 minutos, agora vai ser um de 2 horas, então eu pedi perdão aí desde já para os irmãos, tá bom? Então o tema, né, como eu falei, propósito, né, o fim da vida. Qual que é o propósito da vida? O que significa a palavra propósito, né? Do grego proponere, pro, à frente, e ponere, colocar, né, colocar à frente. Então, propósito é o que colocamos à nossa frente, né? Isso é o que está no significado da palavra. Mas e o que é propósito para Deus? O que é propósito para um cristão, né? Então, a gente vai ver sobre isso aqui nessa pregação hoje. Qual é o significado do propósito na Bíblia? Tá? Então, eu vou convidar a igreja a abrir em Efésios, capítulo 1, do versículo 11 e 12. Antes de chegar nessa leitura, o que a gente tem colocado à nossa frente na nossa vida? Seja no trabalho, seja na escola, seja em volta dos nossos amigos ou na nossa família. O que normalmente a gente tem colocado à frente? O que nós temos almejado de futuro? Então eu gostaria de deixar primeiramente essa reflexão, tanto para mim quanto para todo mundo, né? A gente precisa refletir sobre isso. O que nós temos colocado à nossa frente. Então a gente já sabe o significado da palavra propósito e a gente vai ver esse significado também na Bíblia, tá bom? E lá em Efésios diz assim: neles fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então, o que está dizendo aqui? Que nós somos escolhidos. Por quem que nós fomos escolhidos? Pelo Criador de todas as coisas. Porque é a vontade dele. Então, a gente precisa entender. Primeiro de tudo, nós fomos escolhidos. Se você está aqui hoje, se você está em casa, está assistindo, essa mensagem é para você. É para mim, é para todos vocês. Nós estamos aqui, nós estamos ouvindo essa palavra porque Deus nos escolheu para isso. E qual que é a finalidade que Deus escolheu para que a gente ouvisse essa palavra? Aqui ele continua, né, falando, a fim de que nós, os primeiros que esperamos em Cristo, sejamos para o louvor e a sua glória. Então, um dos nossos propósitos é louvar e engrandecer o nome de Deus. Se nossa vida não tiver espaço para isso, será uma vida sem sentido. Está escrito aqui. Então, um dos nossos propósitos é louvar e engrandecer o nome de Cristo. Amém? Aí, Deus nos criou também para um projeto muito maior, né, do que as coisas aqui terrenas ou nossa vida aqui na igreja, aqui na terra. Ele colocou no nosso coração um plano de eternidade. E a gente vê isso lá em Eclesiastes 3:11, onde Salomão diz, né, também pôs em nosso coração, no coração do homem, o anseio pela eternidade. Então, não só aqui, o nosso propósito não é só adorar a Deus aqui, é na eternidade, passar uma eternidade adorando e louvando o nome do Senhor.
Então esse é um dos nossos propósitos, amém? Aí tem outra passagem também lá em Eclesiastes, em Efésios, só voltar um pouquinho, ainda no capítulo 1, no versículo 5 ao 6, onde fala o seguinte: Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Então Ele nos separou para ser chamados de filhos também, por meio de Cristo. Esse é um dos nossos propósitos. Nós fomos escolhidos por Deus para vivermos a vontade dEle. Novamente Ele enfatiza aqui que é a vontade dEle. Então o nosso propósito é viver a vontade do Senhor Jesus. Amém? E por que Ele faz isso? Aí fica a pergunta, né? Por que Ele nos escolheu para viver esse propósito, para sermos chamados filhos? E aí em outra passagem da Bíblia, ele fala: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Então, todas essas coisas são para o nosso bem, são para o bem daqueles que amam a Deus. Então esse é o nosso propósito. Eu poderia vir aqui e citar, né, a pregação do dia 30 que o Binho fez, aí depois a que o Júnior fez e o que o pastor fez, juntar com esses versos bíblicos que eu trouxe aqui, e a gente já teria noção do que é o nosso propósito. A gente poderia fazer uma oração e ir embora, agradecer a Deus por mais um dia. Mas eu acredito que nós não devemos só saber ou entender qual que é o nosso propósito, mas sim viver esse propósito. Então, o personagem que a gente vamos analisar hoje, ele vai trazer algumas coisas, alguns quesitos que você precisa, após entender o seu propósito, fazer para que você viva esse propósito com Deus. A gente vai falar de Pedro. Todo mundo conhece, né, mais ou menos a história de Simão Pedro, mas nós vamos dar uma relida um pouquinho e entender o que a gente precisa, através de Pedro, fazer ou viver para viver os propósitos de Deus. Amém? Quem que era Pedro? Né? Aí aqui eu trouxe. Né? O Pedro, ele era um cara impulsivo, impetuoso, obstinado. Ele era rude, temeroso. Ele até chegou a prometer, né, para Jesus: ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Marcos 14:31. Ele era essa pessoa. Eu sou, eu faço, eu aconteço. Né? Não, Jesus, hoje eu vivo para ti. E eu tenho a coragem de viver para ti. Quantas vezes eu, José, disse isso? E quantas vezes depois eu não vivi o meu propósito? Que hoje eu estou começando a entender. Quantas vezes, né, nós como igreja falamos, né, não, Senhor, estamos aqui para honrar o teu nome. E às vezes esquecemos de honrar o nome de Jesus. Fica só na fala. Fica só na expectativa. Acredito que Jesus às vezes olha lá de cima e fica: quando? Quando que você vai sair desse barco? Como o Binho estava passando por um momento difícil, aí o Binho pegou e me deu um livro, né? Sobre andar sobre as águas, né? E aí o livro conta a história de Pedro, né? O que Pedro precisava fazer, que era sair do barco, né? Ter coragem de viver, né, o que Deus chamou ele para viver. E quantas vezes na nossa caminhada cristã nós esquecemos de viver, fica só na teoria. Então, através da história de Pedro, a gente vai falar sobre o que a gente realmente precisa fazer para poder viver o propósito de Deus. Amém? Aí aqui, ele vai falar sobre duas coisas importantes: renúncia e coragem. Então, as duas coisas que nós precisamos para poder viver o propósito de Deus é aprender a renunciar. Renunciar o quê? A nossa antiga vida. Quem eu era quando Jesus me chamou? Quem era o José que Jesus chamou? Para assim, então, viver o José que Jesus
realmente quer que ele viva, quer que ele seja. Então, a gente precisa, começo de tudo, renunciar à nossa antiga vida. Já não sou mais eu, Cristo vive em mim. E aqui em Mateus 4, do 18 ao 20, a gente vai ver então a primeira renúncia de Pedro. Então peço que todo mundo abra Mateus 4, do 18 ao 20. Quem achou, diga amém. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Vou fazer uma pausa. Então, Pedro era pescador. Ele era pescador de homens nessa época? Não. Ele era policial nessa época? Não. O que ele sabia fazer? Pescar. Essa era a vida de Pedro. Talvez ele nasceu e foi criado assim, né? Pescando peixe. Era a vida, era o que ele sabia fazer. Né? Quando Jesus nos chamou, o que nós éramos? O que nós sabíamos fazer? Essa é uma grande pergunta a se fazer, né? Quem nós éramos, né? Quem nós achávamos que éramos, né? E aqui fala que ele era pescador. Então Jesus disse: venham comigo e eu os farei pescadores de homens. Aí aqui continua, né? Que então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pensa comigo. A gente passou uma vida inteira fazendo o que a gente acha que sabia fazer. Aí Jesus nos chama. Aí como que a gente vem? Vou como eu sou. José, quem que é o José? José é esse aí mesmo. É o que é. Eu venho para a igreja e vou vivendo a minha vida cristã e continuo sendo José de antes. Mas Deus não me chamou para ser quem eu era. Deus não chamou Pedro para ser pescador. Não do que ele fazia antes, não do que ele pescava antes. Mas sim de gente. Então Deus dá uma nova trajetória para a vida de Pedro. E hoje Deus está te dando uma nova trajetória. Ele te chamou, mas não para ser mais quem você era, mas para viver o que ele tem para você. Amém? E aqui diz o quê? Que Deus chamou, né? Jesus chamou. E Pedro, ele negou? Não. Ele é isso mesmo. Estou indo. Passou a vida inteira esperando o Messias me chamou, estou indo. Aqui ele renunciou à vida dele? Aparentemente sim, né? Ele renunciou à vida dele. Teve mais algum momento, será que ele renunciou à vida dele? Passou a viver quem ele não era? Aí tem mais um versículo, que está lá em João 18:10. Eu não vou trazer toda a trajetória, né? Porque o tempo é curto, né? Mas depois estudem a história de Pedro. Vão a fundo na Bíblia. Porque ela é a única mensagem de luz, né? Que pode realmente esclarecer tudo, né, no nosso coração. Então estudem a história de Pedro. Em João 18:10, vai dizer mais uma coisa que Pedro fez que talvez não era de seu costume, embora ele seja, né? Aqui fala que ele era impetuoso, né? Era bem um pouquinho acelerado. Aqui está no contexto que foram prender Jesus, né? E aí Pedro, aquele cara que falava, eu sou, eu faço, eu aconteço, hoje eu vivo para Cristo, teve uma situação ali um pouquinho diferente do que Cristo, né, queria para a vida dele. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembaiou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Aqui Pedro já deixou de ser pescador, ele já era um gladiador, né? Quantas vezes a gente é, né? Gladiador em nome de Jesus, né? Quantas vezes a gente acha que o nosso propósito, a gente viu isso na lição de hoje, né? Na lição da semana dos jovens, né? Quantas vezes nós achamos que o nosso papel é excluir as pessoas? Que o nosso papel não, hoje eu vivo para Cristo.
se você não vive dentro disso, você não serve. Eu te arranco fora. Igual Pedro fez, né? Com a orelha do Malco. Quantas vezes na nossa caminhada nós fazemos isso? Eu já fiz isso. E a palavra do Senhor veio para mim essa semana e eu comecei a refletir sobre isso. Quantas vezes eu estou vivendo o que eu acho que é para eu viver e não o que Cristo quer que eu viva. Então nós falamos de renúncia. 2 pequenos exemplos, né, que talvez ali dão um sentido de renúncia, né, que Pedro realmente renunciou para viver o propósito com Cristo. E vamos falar agora também de coragem. Um pouquinho de coragem, que às vezes falta, né, também para a gente viver o propósito de Cristo. Tá ventando um pouquinho aqui, mas vai dar certo. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus 14, do 25 ao 29. A gente vai falar também do que precisa, né, fora a renúncia, um segundo ponto importante que é a coragem. Vamos ver um pouquinho da coragem de Pedro. Amém? Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. Não tenham medo. Engraçado que todos eles ficaram com medo, né? Até então, todos eles ficaram com medo, acharam que era um fantasma. E a primeira advertência que Jesus faz é: coragem. Não estão me reconhecendo? Sou eu, Jesus. Quantas vezes a gente não reconhece Jesus na nossa vida? Diante de uma trajetória que talvez não é do nosso agrado. Acontece alguma situação em casa, ou no trabalho, ou na escola, que faz com que a gente fique com medo. E esqueça de confiar em Jesus. Esqueça de confiar que Ele pode andar sobre as águas. Ele pode andar sobre a turbulência que está passando na sua vida. E Ele é o nosso Pai. Ele pode nos proteger diante das adversidades. Quantas vezes nos falta coragem? Coragem para reconhecer isso. Isso acontece comigo. Aconteceu várias vezes. Que diante de uma situação que não era do meu agrado, não era o que eu queria viver, eu ficava pensando: por que eu? Por que, Jesus? Já não passei por tanta coisa. Quando na verdade Jesus estava dizendo para mim: é justamente por isso que eu estou colocando isso na sua vida. Para o dia que você olha e fale: é Jesus que está aqui comigo. Nada mais importa. Não tem tempestade, não tem mar bravo, não tem nada disso. No dia que você reconhecer, olha, José, no dia que você reconhecer que diante de tudo isso, eu sou o teu Deus, nada disso importa. Amém? E aqui ele continua. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Amém? Então, às vezes, falta coragem para a gente andar sobre as águas. Jesus está chamando. O seu propósito já está predestinado. Ele te chamou, a gente viu qual que é o seu propósito. Mas está faltando coragem. A gente vem, prega, ou às vezes eu estou aí, escuto a pregação. Muita coisa bonita, muita coisa que faz sentido. Espírito Santo, né, se movendo entre nós. A gente tem conversado bastante, o Lu, o Beto, que está acontecendo nessa igreja o mover do Espírito. E quantas vezes o Espírito está movendo entre nós e nós não temos coragem de viver isso? Quantas vezes eu não tive coragem de viver o que Jesus separou para eu viver? Então a gente precisa ter coragem para viver o que Jesus separou para a gente.
Aqui tem mais um ponto sobre que eu trouxe também sobre coragem, né? Só um minutinho que eu dou uma perdida aqui, mas vai dar certo. Teve mais um momento, né, de coragem que Pedro, a história de Pedro traz pra gente. Eu trouxe no começo da pregação, que é quando eu estava apresentando Pedro, que é quando ele faz a promessa para Jesus, né? Se ser necessário morrer, eu vou morrer. Eu vou morrer e vou morrer por ti e nunca vou negar a ti. Precisa de muita coragem para dizer essas coisas para Deus. Porque Ele é o único que conhece o nosso coração completamente. Naquele momento nem Pedro conhecia o próprio coração por completo, mas Jesus o conhecia. E Pedro teve coragem de falar, ó Deus, ó Jesus, jamais vou negar a ti. Se precisar morrer, eu vou morrer. Em teu nome. Aí eu fico pensando, será que eu teria coragem de morrer por Jesus? De morrer pelo propósito que Jesus separou para a minha vida? Ou vou chegar no fim da vida sem coragem? E aí isso ficou me incomodando ao longo da semana, né? E aí eu comecei a comparar com a minha vida. Como era a minha vida antes de eu ter coragem de viver o que Jesus separou para mim? Vivia reclamando, o Binho não aguentava mais mensagem minha, tenho certeza. Que ele não aguentava mais ouvir. Ah, não tô legal. Ah, não sei o que Deus quer para minha vida. E aí o Binho falou, você precisa trabalhar para Deus. Outras pessoas aqui da igreja, graças a Deus, tem essas pessoas na igreja, me chamando para trabalhar na igreja. E eu, não sei, não quero. Me faltava a coragem de falar, não estou pronto. Ninguém está. Ninguém está pronto. Por completo. Jesus te chama. E quantas vezes a gente não tem coragem, né, de falar assim. E aí, minha vida começou a mudar. A gente vai ver a trajetória de Pedro, né, mudando. Minha vida também começou a mudar quando eu entendi isso. Quando eu comecei a trabalhar. Fui ajudar a Dani nos jovens. A gente começou um PG de jovens na casa da irmã Kelly. Já teve 2 semanas de PG. Estou como professor da escola sabatina. E aí, domingo passado, até um testemunho para a igreja. Domingo passado, depois de ver tantas coisas que eu não gostava de viver, de eu não ver, às vezes, até sentido na minha vida, eu tive um dia extremamente feliz. E até me emociona. Mas foi um dia muito feliz. E eu não sei te dizer para a igreja o que foi tão especial, porque foi um dia simples. Mas foi um dia que eu tive paz, felicidade. E aí Jesus me incomodou, o Espírito Santo me incomodou falando, o seu dia foi feliz, porque você passou a trabalhar comigo, para mim. Buscai primeiro, né, o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. E ali eu entendi o meu propósito, o que Jesus esperava para mim. Que eu trabalhasse. Vem assim mesmo, José. Todo mundo tem infelicidades, todo mundo tem seus picos, né, sentimentais, né? Vem assim mesmo. Estou te chamando. Você precisa falar, ter coragem para falar sim, renunciar a quem você é. Deixar ser transformado. E aí eu fui vendo, né, estou vendo, né, até hoje, o mover do Espírito na minha vida. E aqui fica o questionamento, né, a respeito dessas passagens que eu li sobre Pedro, né? Será que até aqui esse era o propósito de Pedro? Era o propósito de Pedro apenas deixar de ser pescador? E só seguir Jesus? Era talvez o propósito de Pedro ser o discípulo que andaria sobre as águas? Será que era esse o propósito de Pedro? Andar sobre as águas? Eu fiquei me questionando sobre isso. Será que é isso?
Será que era ele, o protetor de Jesus, foi lá, cortou a orelha do Malco para dizer, olha, no meu Senhor ninguém toca? Ou até mesmo falar coisas bonitas, jamais vou te negar. Será que era esse o propósito de Pedro? E aí ao longo da semana, conversando com Jesus, vendo essa trajetória, aí cheguei na conclusão que não. Não era esse o propósito de Pedro. Porque seguir, todo mundo pode seguir. Quantas pessoas seguiram Jesus? Jesus não tinha só 12 seguindo ele. Tinham multidões. Mas quando Jesus falava do que era preciso fazer para segui-lo, para viver com ele a eternidade, o que acontecia? As pessoas iam embora. Então, seguir por seguir não é o propósito. Pedro não estava completo quando ele seguia Cristo. Então, eu acredito, né? E o Espírito Santo trouxe isso para mim. Esse não era o propósito de Pedro, apenas seguir a Cristo. Também não era andar sobre as águas. Quantas vezes na nossa caminhada cristã nós caminhamos sobre as águas? Meu batismo. Eu vim, me batizei, estava no auge ali da minha emoção, do meu sentimento, do meu amor de novo por Cristo. E quantas vezes depois dali eu caí de novo? Será que o propósito é só viver essa vida de ondulações, andar sobre as águas? Cheguei na conclusão que também não é. Porque vamos andar sobre as águas se cremos em Jesus. Mas ele também está ali para estender a mão para a gente, porque ele sabe que há uma possibilidade da gente cair, da gente começar a se afogar. Gravem isso, há uma possibilidade de como cristãos nós cairmos, nós se afogarmos, há uma possibilidade. Mas a mão de Jesus para nos erguer é uma certeza. Então, o propósito não é só andar sobre as águas, é entender também que a mão de Cristo está ali quando cairmos. Precisamos ter coragem também, como Pedro, de gritar socorro. Jesus, me salva. Precisamos ter essa coragem, essa humildade. Para então assim viver o que Jesus quer que a gente viva. Tem mais pontos sobre essa questão da coragem, né? Falar, né, como Pedro falou, né? Jamais vou te negar, Senhor. Jamais. Será que era esse o propósito? Ser o discípulo que jamais vou te negar? Quantas vezes nós fazemos falsas promessas para Deus? Achando que estamos vivendo o que Deus quer que a gente viva. Que nós não vivamos de promessas que não podemos cumprir. Mas que sim, permitimos que Deus nos transforme. Que nos mostre. Talvez aquela certeza que está no nosso coração não é a certeza que Ele plantou. Então eu cheguei nessa conclusão. Pedro, até então, não estava vivendo o seu propósito. Viveu façanhas, coisas incríveis que a gente lê nas Escrituras que inspiram pessoas, já me inspiraram várias vezes, mas ali não era ainda o propósito que ele estava vivendo. Porque se fosse assim, Judas viveu praticamente as mesmas coisas que Pedro viveu. E o que acontece com Judas no final? O que vem no fim da vida de Judas? Senão a morte. E Pedro, ele caiu, assim como Judas caiu. Judas traiu Jesus, mas eu acredito que negar a Cristo é a mesma coisa que trair a Cristo. Só que ele não desistiu. A passagem vai contar isso. Ele não desiste. Ele acha que ele sabe qual que é o propósito dele, mas ele ainda permite, viver esse propósito. Ele não desiste, ele não joga a toalha, igual Judas jogou. Então ele não tinha uma renúncia ainda perfeita. Ele não tinha uma coragem ainda perfeita, que é o que falta para a gente viver o tema de hoje. E aqui, Jesus, acaba sendo, como eu li, Jesus ele é preso, ele é crucificado. E o que acontece na trajetória de Pedro?
ele volta a ser quem ele era. Quando nós pensamos que Jesus já não está mais conosco nas nossas situações, o que nós fazemos? Voltamos a viver a nossa vida. E se nós fazemos isso, é porque a gente ainda não renunciou à nossa vida. A gente ainda não está na renúncia perfeita. Quando nós negamos a Cristo, é porque, mediante alguma situação da nossa vida, é porque nós não temos a coragem ainda de colocar Jesus na nossa vida em primeiro lugar. Assim como Pedro, acabou cometendo esse erro também. Então a gente vai ver, tudo isso aconteceu na vida de Pedro. Ele não viveu o propósito dele, mas Jesus não desistiu de Pedro. E aí vem aquela pergunta, Tu me amas? A gente vai ler aqui na passagem sobre isso. A gente vai ler em João 21, tá? Abram, por favor, em João 21. Tá acabando já, tá bom? Não precisa se preocupar. Mas o importante é que você saia hoje aprendendo a se renunciar e tendo coragem para fazer isso, para viver o que Jesus tem para a sua vida. Vou tentar ser breve nessa leitura. Mas aqui, João 21. Jesus aparece aos 7 discípulos. Depois disso, Jesus manifestou-se outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros, vou pescar. Aí, como eu falei, eu já tinha voltado a ser pescador. Os outros responderam, nós também vamos com você. Ou seja, quando você volta a viver o que você era antes de Jesus, há grande chance de você levar outras pessoas consigo a viver essa vida. Por mais inocente ou talvez inofensiva que apareça ser, como só pescar. Mas talvez você diminua a fé de outra pessoa. Então é importante que você não volte a ser quem você era. Amém? Entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Então Jesus perguntou, filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? E eles responderam não. Então Jesus disse, jogue a rede à direita, e vocês acharão. Assim fizeram. E não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, porque tinha tirado as roupas, e lançou-se ao mar. Aqui, Pedro teve coragem mais uma vez. Talvez Jesus já estava trabalhando no seu coração. Porque Judas traiu Jesus. Judas teve coragem de ir a Jesus pedir perdão? Ou ele tomou o caminho que talvez ali seria mais fácil desistir? Aqui Pedro, no momento que ele reconheceu, é Jesus, ele corre. Ele se atira. Porque ele tem pendências com Cristo. Ele precisa ser restaurado. A gente precisa ter essa coragem genuína de querer ser restaurado por Deus. Amém? Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com peixes, porque eles estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas com peixes por cima, e também havia pão. E Jesus disse, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 peixes, e mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse, venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar quem é você, porque sabia que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão, deu a eles, depois fez a mesma coisa com o peixe. E essa já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos
depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que os outros me amam? E ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: Apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: Sim, Senhor, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe todas as coisas. Sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. E em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos, e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Pedro aqui teve a oportunidade de 3 vezes dizer que amava Jesus. Lá atrás, ele negou Jesus 3 vezes. E aqui Jesus deu a oportunidade para ele dizer que amava ele 3 vezes. E Jesus sabia que ele o amava. Às vezes Jesus vai te perguntar isso. Talvez você não vai entender porque Jesus está te perguntando isso. Mas ele pergunta porque ele quer que você viva o propósito. Quer que você tenha certeza do amor que você tem por ele. E aí tem uma condição no amor de Cristo na sua vida. Qual que é a condição? Cuida das minhas ovelhas. Porque o amor de Cristo implica nas obras, né? Se você ama Jesus, trabalha para Jesus. Foi o que Jesus me disse. Você está feliz, José, porque você está trabalhando para mim. Você precisa ter coragem para viver. Coragem de ter essa conversa com Jesus. Senhor, será que eu realmente te amo? Será que realmente eu estou vivendo o que o Senhor quer que eu viva? Precisamos olhar para essa história de Pedro e trazer para a nossa vida. Será que realmente eu amo a Cristo? Será que realmente eu estou renunciando a quem eu era? Será que realmente estou tendo coragem para dizer, para declarar ao mundo que eu amo a Jesus e que eu quero cuidar das suas ovelhas? Quantas vezes, como igreja, nós não estamos cuidando das ovelhas? Quantas pessoas às vezes não vêm ou desistem de estar aqui? Nós precisamos demonstrar para Deus que nós realmente o amamos. A Débora ela vai fazer mais uma mensagem musical. E eu convido vocês, durante a mensagem musical dela, a refletirem sobre essas coisas que foram faladas aqui. Sobre propósito, sobre renúncia, sobre coragem e sobre transformação. Pedro foi transformado por Jesus, porque ele se permitiu ser transformado. Porque ele deu um passo adiante, ele se atirou. E hoje talvez você, quem está em casa, precisa ter essa coragem. Amém? Ela vai trazer a mensagem musical. Pensa sobre isso e no final a gente vai orar por vocês, tá bom? O que o olho não viu, nem ouvido ouviu, é o que Deus tem preparado pra você. O que não chegou ao coração do homem,
Segredos que não foram revelados é o que Deus tem preparado pra você. O que Deus fez até aqui, só nos resta agradecer. Mas a fé é a certeza do que não se pode ver. Não limite a sua fé, a fé nos leva a crer que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer, que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. O que o homem não viu, nem ouvido ouviu, é o que Deus tem preparado pra você. O que não chegou ao coração do homem, os segredos que não foram revelados, é o que Deus tem preparado pra você. O que Deus fez até aqui, só nos resta agradecer. Mas a fé é a certeza do que não se pode ver. Não limite a sua fé, a fé nos leva a crer. Canta comigo. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Mais uma vez, toma essa promessa para sua vida. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Pode o fruto da oliveira mentir, ou o justo mendigar o pão. Mesmo assim, eu confiarei em ti. Pode o justo da oliveira mentir, ou o justo mendigar o pão. Mesmo assim, eu confiarei em ti. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Cante comigo a última vez. Que coisas maiores. Eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Amém. A palavra de hoje, ela trouxe pra gente sobre renúncia e coragem. E eu gostaria, né, que tanto eu quanto vocês, através do poder do Espírito, não saísse daqui hoje como entrou,
que tivesse coragem de renunciar à sua vida passada e coragem para viver o que Deus, né, separou para a sua vida. E antes da gente orar, eu queria ler um último texto para vocês e coloquem isso no coração de vocês. E não saiam daqui como entraram, porque senão a nossa vida não tem propósito. Se nós continuarmos a ser quem nós éramos, a vida não vai ter propósito. Em 2 Pedro 3:11, eu vou ler o 3:11 e o 3:18, como praticamente as últimas palavras de Pedro, após ser transformado, né, viveu a transformação que Jesus deu a oportunidade dele viver. Ele diz assim: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Que tipo de pessoas é necessário que nós sejamos? Aqui ele fala: vivam de maneira santa e piedosa. Cresçam no 18, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Amém. Que nós possamos ser esse tipo de pessoa que vive o propósito e que isso na nossa vida não seja para o engrandecimento do nosso nome, mas que seja para a graça do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Se você tem no seu coração o desejo de viver o propósito que Deus separou para a sua vida, eu vou orar. Convidar o Binho aqui à frente. Vou orar junto ao Binho. E que vocês entreguem, em secreto mesmo, isso para Deus nesse momento, nessa manhã. E que a partir de hoje vocês vivam isso. Amém? Você pode orar pra gente? Se alguém quer dar um passo adiante, vem até aqui à frente. Se você precisa dar alguns passos na sua caminhada em direção ao seu propósito, esse é o momento. Nós vamos nos ajoelhar. Eu vou te dar alguns segundos para você abrir o teu coração a Deus, dizer para Ele o que é que tem te impedido de avançar na tua caminhada. O que é que tem te feito voltar a ser o velho pescador? Agora é hora de fazer o teu compromisso com Deus. Em dar passos adiante na tua caminhada em direção ao teu propósito, a tua realização pessoal, enquanto pessoa, enquanto cristão, enquanto filho do Rei. Querido Deus, nós somos gratos a Ti porque estamos aqui na Tua casa. E apesar de quem nós somos, apesar de muitas vezes enunciarmos o Teu chamado para a nossa vida, assim como Pedro, o Senhor ainda assim insiste em nos salvar, o Senhor continua nos chamando, nos atraindo. E se estamos aqui na Tua casa, cada ser humano desse, é porque o Senhor nos atraiu, porque o Senhor nos atrai, o Seu amor nos constrange, o Seu amor nos atrai, Ele nos motiva, Pai. Muito obrigado por Jesus na cruz e por essa possibilidade de recomeçarmos. Essa possibilidade que nós temos
de encontrarmos uma finalidade para a nossa vida. Antes de encontrarmos o final, o encerramento dessa vida, Pai, que nós encontremos a finalidade, o propósito. Obrigado porque o José declarou publicamente que ele tem encontrado um propósito para a tua vida, ao cuidar das ovelhas, ao decidir sair do barco, caminhar a passos largos em direção à tua vontade para a vida dele. Que eu, ao ouvir a história do José, eu possa também ressignificar a minha caminhada. Que cada pessoa que está aqui, cada irmão, cada família, cada jovem, cada adolescente, cada idoso, apesar dos cabelos brancos, possa nessa manhã de sábado decidir ressignificar a sua caminhada, deixar as redes de pesca para trás e caminhar na direção de um pescador de homens. Que nós possamos, Pai, nos colocar nas Tuas mãos para fazer o que o Senhor quer da nossa vida. O Senhor sabe das nossas frustrações, de quantas vezes temos caído e levantado aqui na nossa caminhada, quantas vezes o nosso pão caiu com a manteiga para baixo. Mas, por favor, que ao ouvir histórias como essas, nós possamos não desistir, que nós possamos decidir levantar, pular do barco e sairmos em Tua direção, dizendo: Senhor, me perdoa, eu te amo. O Senhor me ajuda a te amar, me ensina a te amar, a viver a Tua vontade para a minha vida. Que nós possamos ter essa conversa sincera, verdadeira, sem reservas contigo, Pai. E que possamos viver esse sabor de viver uma vida que faz sentido. De levantar todos os dias pela manhã e saber por que nós existimos. Qual a razão de nós respirarmos. Cuidar de outras pessoas. Olhar para outras pessoas que são tão merecedoras do reino assim como eu. E dizer: olha, há lugar na casa para você também. Você também é filho. Obrigado, Pai, por momentos espirituais como esse que nós temos vivido aqui na nossa comunidade de fé. E tenho certeza que assim como o Senhor tinha muito mais guardado para Pedro, o Senhor tem muito mais guardado para mim, para o José e para todos aqueles que tomarem uma decisão agora de viver o propósito que o Senhor quer para nossas vidas. Eu te peço tudo isso já te agradecendo, porque o Senhor disse: aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. E te agradecendo pelo teu agir na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Só pela graça de Cristo, só pela graça de Deus, não por esforços humanos, mas pelo sangue da cruz. Tua bondade nos chama, nos leva a pregar. Tua presença ilumina